Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 369. Então, olha só para você ver. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Às vezes a pessoa pode dizer, pode pensar que eu estou falando mal, não estou falando, isso é um estudo, que as pessoas não raciocinam. Os detetives, por exemplo, para que ficar exibindo arma de fogo na cintura se esconder a arma é melhor para dar o bote no meliante? Porque você está ali a paisano com a arma escondida. E o meliante ali do teu lado, quanto menos espera, você pega ele. Agora, se você está ali exibindo a arma, ele descarrega a metralhadora dele ali, mata o detetive e mata todo mundo que está ali à sua volta. Agora, isso acontece em cidade pequena, viu, gente? Vai me desculpar. Isso é um estudo. Mas isso acontece em cidade pequena, isso é resquício da vaidade humana, é resquício do orgulho, resquício não, isso é orgulho, isso é egoísmo, isso é vaidade, isso é o egocentrismo, é querer aparecer, é querer mostrar que tem poder, e ninguém tem poder mais do que Deus. Não tem. E podem pensar o que quiser. Esse poder é momentâneo. Ao retornar à pátria espiritual, essas pessoas vão direto para o umbral. Porque não agiram de acordo com a justiça divina aqui na terra. Agiram de acordo com a justiça do homem. E a justiça do homem ela é capenga. A justiça do homem ela é mutável. Por exemplo, você passa próximo a um cemitério e você vê lá grandes mausoléus. O que significa grandes mausoléus? Resquícios da vaidade humana. Resquícios da vaidade humana. A família é que quer mostrar que realmente ela é uma família de poder sobre as outras. E por isso, ela ali, ela constrói aquele mausoléu daquele tamanho. Para qual finalidade? Só para aparecer? Ser melhor que os outros? Então é aquilo que eu costumo dizer. Nós, né, vó, no esmiuçamento. Vai esses detetives exibir arma de fogo na cintura, na linha vermelha no Rio de Janeiro. Vai exibir. Não precisa nem ir no Rio de Janeiro. Entendeu? Vai em Francisco Morato, ali por perto, ali Francisco Morato, entendeu? Itaquera, dá uma andadinha por ali a pé ali com a arma na cintura para ver o que acontece. Desgraça com a vida da pessoa e desgraça com a vida daqueles que estão à sua volta, porque os bandidos, eles não têm amor próprio. Então eles matam todos que estão à sua volta. E com isso vai também aqueles que não têm nada a ver com isso. Então isso é falta de prudência. Entendeu? Isso é falta de amor ao próximo. Isso é falta de educação. Isso foram pessoas que não foram bem educadas quando estavam se preparando para pôr na cintura uma arma para proteger a sociedade. Porque nós entendemos que
Os militares, eles existem aqui na Terra. É preciso que os militares entendam isso. Que eles estão na Terra enviados por nosso Senhor Jesus Cristo para nos proteger e não para pôr nossa vida em risco. E é o que a gente vê constantemente. Pessoas exibindo arma daqui, exibindo arma dali, exibindo daqui, exibindo dali. Isso é falta de respeito. E outra coisa também. Aquele que foi causa do sofrimento para seu semelhante virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Esses seres encontram-se nessas condições. E outra coisa que também que está dizendo aqui, como se fosse. Você está namorando com uma moça. Você namora com ela 5 anos, 6 anos, 8 anos. Ou você até casa com aquela pessoa. Aí você vive 10, 20, 30 anos com aquela pessoa. Moça e moço. Não tem distinção, não. De repente, você descobre que você foi traído ou traída. Você entra numa depressão profunda tão grande que você não vê outra saída a não ser o suicídio. Se a pessoa se suicida por esse motivo, aquela pessoa que foi motivo daquela desgraça na tua vida responde perante a providência divina 50%. Você vai para o umbral, que você cometeu suicídio. Mas que aquele que foi motivo também responde na próxima existência por ter sido motivo da tua desgraça, e isso ele responde. Providência divina é a providência divina, ela não é injusta, não. Entendeu? Então, se você foi ingrato, se você foi injusto, se você pisou no prato que você comeu muitos anos, meu amigo, minha amiga, não use do poder, não. Haja de acordo com a justiça divina aqui na terra. Seja enérgico com amor. Imponha. Faça a justiça valer. Mas não se esqueça da justiça divina, porque esse poder é momentâneo. Todo aquele, observemos de acordo com o que está escrito aqui, quantos vivem na corrupção, desvios de verbas dos cofres públicos. Quantos milhões de crianças deixam nas escolas de estudar, de ter material escolar, de ter alimento, de ter os professores um bom salário, os médicos de ter um bom salário, a sociedade de ter medicamentos de merecimento, por causa dos roubos nos cofres públicos. Esses que roubam os cofres públicos, perante a justiça divina, estão perdidos. Eles já se encontram, eles se encontram no corpo físico condenado pelos próprios atos que cometeram. Esses seres não precisam nem desencarnar para poder ir para o umbral. Eles vão para o umbral, aliás, eles já se encontram no umbral em vida. Como que um ser desse consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila de que, sabendo ele que roubou a humanidade toda e que milhões de pessoas, de crianças, estão passando fome, estão sem estudar,
professores não estão recebendo de acordo e médicos também não, está faltando medicamento nos órgãos públicos. Como que essas pessoas conseguem dormir com a consciência tranquila? Mas está escrito aqui, né? Ó, vou repetir uma vez, ó. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Você está entendendo agora o que significa as palavras de Jesus? Isso aqui significa as palavras de Jesus, ó. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? É o significado. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. É a resposta. Este é o sentido das palavras de Jesus. Você viu o que os bons espíritos responderam? Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem? Agora aqui a gente tem que fazer um breve comentário a respeito. Ó, mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe? Deus não tem que perdoar-nos nada, porque nós não o ofendemos, nós não magoamos Deus. Deus é inatingível. Agora, os bons espíritos tiveram que colocar dessa forma aqui, devido ao nosso nível evolutivo e de compreensão. Porque se coloca desse jeito que está aqui, a gente já não consegue compreender, muitas pessoas já não conseguem compreender. Imagine se colocar de uma outra forma. Então, do jeito que está aqui, está certo. Mas a gente tem que procurar mostrar essas questões, porque Deus não tem nada a ver com isso. As ofensas que houver vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem? Então, isso aqui, de alguma forma, vou usar esse termo, é meu. Calou os bons espíritos a boca de Kardec na questão da espada que perecerá. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. É a resposta muito clara e muito objetiva. Olha, na questão 765, nós temos assim muito mais material para esmiuçar nessa questão anterior, mas vamos deixar um pouquinho, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Porque tudo que se trata a respeito de infringimento das leis de Deus e tudo aquilo que nós nos tornamos, você entendeu? É causa da desgraça da vida do outro, nós respondemos 50%. Então, por isso que nós devemos agir com humildade e não querer fazer prevalecer o nosso poder, porque nós não temos poder. Nós não temos poder. Ah, mas eu tenho um poder. Não tem, não.
Tem nada. Isso que você acha isso que você acha que é poder, isso aí fica lá no cemitério e depois o teu espírito vai lá para o umbral sofrer lá. E olha lá se você não ficar o teu corpo lá no túmulo, guardado lá, o teu espírito lá no túmulo guardado lá, muitas décadas. Então a pessoa, ela dá uma de boa, de gostosa, aqui no corpo físico. Porque ela ignora os desígnios das leis divinas. Mas quando fecha os olhos do corpo físico e que abre os olhos do plano espiritual, o negócio muda, viu? Aí é o ranger de dentes, né? Olha só, 765, aí a gente já finaliza esse capítulo. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Meu Jesus amado. Né? Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? E aí? O que se deve pensar? Deus, ele impõe pena de morte? Primeiramente, que a morte não existe. Existe a imortalidade da alma. Nós somos eternos. Nós tivemos princípio, Luiz? Não, nem princípio nós tivemos. Nós somos eternos. Um dia nós vamos explicar no outros capítulos aqui no Livro dos Espíritos que ainda não chegou o momento. Nós somos eternos. A morte não existe. Se a morte existisse, os bons espíritos não teriam codificado a doutrina espírita, não teria trazido todo esse material. Chico Xavier não teria escrito mais de 500 livros. Divaldo também mais de 300, 400 livros, não sei. Carlos Bacelli não teria escrito mais de 250 e tantos livros. Mas as pessoas não raciocinam, né? Então, ora, que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Resposta: é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que o impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Agora, a pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. Não é aplicada só em nome de Deus, não. Os bons espíritos aqui disseram para que pudéssemos raciocinar a respeito disso aqui. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. Não. Não é não. A pena de morte aplicada em nome de Deus é um crime, e fora do nome de Deus também é um crime, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do teu semelhante, a vida física. Ninguém tem o direito de tirar a vida do teu semelhante. Ninguém tem. Todos nós nos encontramos num mundo de provas e expiações, com oportunidade de regeneração, de expiação, de provação. Então ninguém tem o direito. Então, tanto no nome de Deus quanto sem o nome de Deus, tudo é crime. Agora, os bons espíritos tiveram que esclarecer dessa forma aqui para poder amenizar um pouquinho, né? Agora, isso aqui também caracteriza inferioridade. O homem
através do seu egocentrismo, excede a vaidade que o leva a achar que, através do seu orgulho e do teu egoísmo, ele é mais poderoso que Deus. Por isso que ele infringe as leis divinas e as leis da terra. Porque quantos seres infringe até as leis da terra, por ele achar que ele é soberano às leis da terra. Existem muitos seres aqui na terra que infringem as leis da terra, por ele achar que ele é soberano às leis da terra. Ou você não acha, ou você não achava que isso existia na terra? Oxe! Todo aquele que procura, vamos assim dizer, fazer as leis por conta própria, entendeu? Justiça com as próprias mãos, é um troglodita. Ele é um crápula, é um selvagem, é um animal no corpo físico. Essas condições aqui. É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Então ele acha que ele é mais que Deus. Então ele procura tomar o lugar de Deus. Os que assim procedem mostram qual longe estão de compreender Deus. Tadinhos, né? Se nem nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, compreende Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo também está em processo de evolução, nosso Senhor Jesus Cristo compreende Deus de acordo com o nosso nível evolutivo e de acordo com o nível evolutivo dele. Mas você acha que o nível evolutivo de Jesus é o nível total na hierarquia da evolução? Não, gente. Pelo amor de Deus. Que muito ainda tem que expiar. Então esse ser é um primitivo que ainda muito tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. É aquilo que eu já disse. Nós já dissemos, né, vó? Não tem nada. Em nome de Deus é aplicada a pena de morte, é um crime. Não. A pena de morte e todas as outras mortes, tudo quanto é crime, é crime. Vou dizer assim, vou usar aquele termo assim que dá até. Tudo quanto é crime é inafiançável perante a justiça divina. Tudo é inafiançável. A única diferença que existe é que o Criador ele nos proporciona meios para que retornemos ao corpo físico através das reencarnações, para que possamos resgatar aqueles débitos, reparar aqueles débitos e assim por diante. Agora, isso que tudo não deixa de ser um primitivismo, um primarismo, uma inferioridade. Pessoas que agem dessa forma aqui e que consente e que aceita isso aqui como sendo um fato real, que deve ser assim processado, é porque ele ainda não saiu das lamas, ou melhor, não saiu da lama. E os que o impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Aqueles que impõem também se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Vai só aumentando a dívida, em vez de diminuir, aumenta.
Olha, gente, o negócio é complicado, viu? Tem muita coisa ainda para ser dita aqui nessa questão 766, 765, mas tá bom, né? Tá bom. Está bom demais, né? Agora, o próximo capítulo, capítulo 7º, da lei de sociedade, necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio, laços de família. Então, o primeiro tema do próximo vídeo vai chamar assim: necessidade da vida social. Questão 766. Mas vai ficar para o próximo dia agora, para a próxima gravação, né? Então, que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça e nos torne cada vez mais instrumento da sua paz. Fiquem todos com Deus.